Se você acredita que já sabe de tudo de Harry Potter só porque assistiu os filmes milhares de vezes, você provavelmente não sabe nem da metade da história, que só os livros contam. E digo mais, viu? Somente as edições no idioma original, o inglês, que preservam o sentido de cada fala, desde o sotaque britânico do Harry até o forte e carregado sotaque do Hagrid. I shouldn't have said that. I should not have said that. I shouldn't have said it. Por isso, hoje eu vou te mostrar a verdadeira magia do inglês, que está nos detalhes que o diretor cortou. Vou comparar as cenas cruciais entre o filme e o livro, para você nunca mais esquecer o vocabulário real. Sem carta nem varinha, mas com inglês na ponta da língua. E não, hoje eu não vou mostrar a cena do beijo entre Harry e a Gina, porque é constrangedora demais e vocês não merecem ver isso agora. Mas vou explicar de onde raio surgiu aquela moto que o Hagrid usou para trazer o Baby Harry. É quase um trava-línguas. Vejamos. Desde quando o Hagrid tem uma moto? No filme, ele simplesmente cai do céu, por acaso, até montanha-russa só pra ele esse negócio. Mas, no livro, tem uma história bem diferente por trás, que o cinema esqueceu de colocar. E dá uma baita aula. Vamos ver. Hagrid, said Dumbledore, sounding relieved. At last! And where did you get the motorcycle? Borrow it, Professor Dumbledore, sir, said the giant, climbing carefully off the motorcycle as he spoke. Young Sirius Black lent it to me. I've got him, sir. Ou seja, a motorcycle é do Sirius. E, gente, eu fico chocada como que a J.K. Rowling já tinha pensado no Sirius desde o primeiro filme. Sendo que ele vai aparecer só no terceiro. Filme não, né? Livro, aliás. Quando o Dumbledore pergunta sobre a moto, Hagrid revela: Borrow it. Young Sirius Black lent it to me. Então, quem é o dono da motorcycle? O Sirius. É ele quem lends, empresta para o Hagrid. Mas quem precisa da moto? O Hagrid. Então, ele borrows it, pega emprestado do Sirius. Então, vamos sempre lembrar que o dono lends e quem precisa borrows. Simples, não? O filme sumiu com a existência do Sirius aqui. E, consequentemente, com a explicação de como que o Hagrid conseguiu a moto. Afinal, o filme não lhe deve explicações, seu muggle. Vamos continuar com a transcrição dessa cena. Aliás, se você quiser ler a história completa e sem cortes, tem algumas edições em inglês na descrição desse vídeo. Depois vai lá conferir. Então, Dumbledore pergunta: No problems, I trust, Hagrid? No, sir. Little Tyke fell asleep just as we were flying over Bristol. Try not to wake him. There you go. Tá, eu quero saber de você. O que você não entendeu dessas legendas? Coloca aqui nos comentários. Eu, por exemplo, não sei o que é esse Tyke aqui da frase Little Tyke fell asleep just as we were flying over Bristol. Eu consigo entender algumas coisas pelo contexto. Vamos lá? Então, little, eu sei que é pequeno. Simples. O restante da frase, eu entendi que essa coisa pequena caiu no sono, adormeceu, quando eles estavam sobrevoando Bristol, né, que é uma cidade na Inglaterra. Então, eu imagino que essa coisa pequena que está sendo dita deve ser o Harry, deve estar se referindo ao Harry de alguma forma. Mas, para a gente entender, vamos usar algumas estratégias, e aí, enquanto isso, eu vou deixar assim, com esses pontos de interrogação, até a gente descobrir. Então, primeiro eu vou pesquisar no dicionário inglês para inglês, para ver se eu consigo achar alguma definição dessa palavra. Tyke. Let me see. A young child. Provavelmente é um sinônimo de criança, né? Vamos ouvir como se pronuncia. Ih, travou. Por favor? Não? Tyke. 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 Beleza. Eu ainda não entendi 100%. Então, vou procurar algumas frases de exemplo que tenham essa palavra para entender melhor. E no meu caso aqui, o Cambridge Dictionary já tem essas frases, né, prontas. Agora, se o seu dicionário não tiver, é só você digitar no Google a palavra que você quer achar e colocar sentences na frente. E aí,
o próprio Google, né, o Gemini, vai te dar alguns exemplos aqui, você pode ler. Se não, você pode procurar por esses sites, que vão ter vários exemplos, 77 exemplos. É muita coisa. Mas se ainda assim não tiver 100%, você não tiver entendido, o que você vai fazer é tirar esse sentences da frente, procurar só a palavra crua e jogar direto assim, rapidão, para imagens, porque senão lá vai dar a tradução, né? Então, tá, piorou minha situação aqui, né? Porque agora eu acho que tyke é elefante. Mas eu sei que elefante é elefante. Então, não vou me deixar enganar por isso. O que eu vou fazer? Recorrer à minha última esperança, meu último recurso, que é o danado tradutor. Vamos lá. Ver o que significa esse tyke. Mas eu vou pegar a frase, tá? Eu não vou deixar ela solta, simplesmente vou colocar a frase inteira aqui para entender no contexto. Então, o pequeno, tá vendo? Não é necessariamente um sinônimo de criança. Claro que se a gente jogar aqui o tyke, vai significar criança, né? Inclusive, se você vier e mostrar dicionário, tem as palavras mais usadas para falar criança em inglês. Isso é muito legal, né? Mas então a gente comprova que tyke é sinônimo de criança. Esse processo de procurar o significado da palavra pode parecer chato e longo, mas não é sempre que você vai ter que fazer todos esses passos. Às vezes, só de você ler a tradução ali no dicionário inglês para inglês, você mata a charada e pode pular para a etapa de anotar a frase com essa palavra nova no seu caderno de vocabulário e memorizá-la, é claro. Mas se você ainda assim achou difícil, fica tranquilo, porque no final do vídeo eu tenho um presente para você que tenho certeza que irá ajudar muito. Agora, vamos descobrir que o Dumbledore é muito mais engraçado nos livros do que os filmes nos mostram. Vamos lá. Is that where? Whispered Professor McGonagall. Yes, said Dumbledore. He'll have this scar forever. Couldn't you do something about it, Dumbledore? Even if I could, I wouldn't. Scars can come in handy. I have one myself, above my left knee. There's a perfect map of the London Underground. Well, given him here, Hagrid, we'd better get this over with. Quando a McGonagall pergunta se ele não pode remover a cicatriz do Harry, ele diz que não e ainda solta essa. The eyes, I reckon, they unnerve some Tá bom. Not to mention the pincers. Olha só, quando a McGonagall pergunta se ele não pode remover a cicatriz do Harry, ele diz que não e ainda solta essa. Scars can come in handy. Esse come in handy é uma expressão que, traduzido em português, daria um vir a calhar, né, vai a calhar, ou vir a ser útil, algo nesse sentido. É por isso que o Dumbledore fala, inclusive, que ele tem uma cicatriz no joelho, que é perfeitamente o mapa do metrô de Londres, né, o London Underground, e por isso também que ele diz que não pode remover a cicatriz do Harry, né, brincando com essa característica dele, essa cicatriz dele, scar. Para fechar o adeus, ou melhor, I see you soon, ao Baby Harry, o Hagrid, no filme, dá uma choradinha e vai embora. Agora, olha só como é no livro. Could I say goodbye to him, sir? Asked Hagrid. He bent his great shaggy head over Harry and gave him what must have been a very scratched, whiskery kiss. Then, suddenly, Hagrid let out a howl like a wounded dog. Shh! Hissed Professor McGonagall. You wake the muggles! Percebeu? A professora McGonagall repreende o Hagrid imediatamente. E aqui, na última frase dela, nós temos um tempo futuro. Vamos ver. You wake the muggles. Temos o you plus will, que é um verbo auxiliar para expressar o futuro. E você percebe que ele é auxiliar. Por quê? A gente tem o verbo principal, que é o wake, acordar. You, você vai, will, wake, acordar os trouxas, muggles. Ana McGonagall, ela é bem desconfiada, não é? Se vocês lembram, no último vídeo, que tá aqui, ela fica receosa pelo Hagrid trazer o Harry. E, novamente, ela desconfia. Vamos ouvir esse áudio. Albus, do
you really think it's safe? Leaving him with these people. I've watched them all day. They're the worst sort of muggles imaginable. They really are. The only family he has. This boy will be famous. There won't be a child in our world who doesn't know his name. Exactly. He's far better off growing up away from all of that. Until he is ready. Caramba, aqui a gente tem 3 estruturas, ou melhor, 2, mas em 3 frases muito interessantes. As 2 primeiras estão na frase da McGonagall. I've watched them all day. Esse watch é o quê? É assistir? Pode ser. Mas a melhor tradução seria eu os observei o dia todo. E por que eu os observei? Assim, no caso, eu os tenho observado, seria a melhor tradução, porque a gente já discutiu isso no outro vídeo, que a gente tem o verbo have mais o watch, o verbo assistir, no particípio, indicando uma coisa que aconteceu lá atrás, mas que ainda continua, ou pelo menos tem uma relevância no presente, né? Então, é importante que os professores se preocupem com a segurança do Harry, tá indo para casa dos trouxas, dos Dursleys. E aí, ela fica preocupada e fala: They are the worst sort of muggles imaginable. Então, esse the worst é muito forte, não é? E realmente é, porque a gente tem 2 opções para comparar uma coisa com outra no inglês. A primeira é a gente simplesmente falar que algo é pior ou melhor que outro. Ou a gente pode falar que algo é ou melhor ou o pior. Uma coisa é você falar The Dursley family is worse than the Mason family. Outra coisa bem diferente é você falar They are the worst sort of muggles imaginable. É muito mais forte, percebe? E aí fica fácil entender a fala do Dumbledore, quando ele diz He's better off growing up away from all that until he's ready. Ele fala que é better, é melhor ele ir para casa dos tios do que ir lá para Hogwarts, né, com toda a fama e ele não está preparado ainda. Então, é better, é melhor, ainda que não seja the best option, the best choice. Não é a melhor opção de todas, mas é uma alternativa, porque ele ainda não está pronto para toda essa fama. E você, tá com seu inglês afiado, preparado para a vida real? Se não, vou deixar aqui na descrição 2 links. O primeiro, o PDF com passo a passo de como adquirir vocabulário. E os outros para você adquirir os livros de Harry Potter em inglês e estudar como eu estou fazendo aqui. Mas de nada adianta você adquirir vocabulário se não usá-lo. Por isso, na próxima aula eu vou trazer alguns exemplos práticos de como fazer isso. Já se inscreva no canal e deixe seu like. I see you in the next class. Bye! Thanks.